Olá pessoal, muito bom dia. Hoje quarta-feira, né? Ontem terça, a gente não, né? Hoje quarta 30, ontem terça, dia 29, a gente não gravou vídeo, né? Ontem foi muito corrido para mim, de manhã trabalhei até lá embaixo na farmácia, depois cheguei em casa tarde, já foi outra correria também, né? Mas enfim, estamos aqui hoje, gente. Teve muita coisa que não deu pra gente trazer ontem, infelizmente, mas vamos começar o dia trazendo uma daquelas que a gente já espera, que é a democracia relativa de Lula. Se fosse Bolsonaro falando isso daqui, isso já tinha repercutido em tudo quanto é canal de televisão aí. Mas antes, vamos para os comentários. Hoje, 30 de agosto de 2023. Rosa Maria Santa, minha amiga, ela comentou aqui, um bom dia, querida. Ela comentou aqui, ó, PT, o que acontece? PT sendo PT. E é engraçado que essa matéria tem tudo a ver com isso. Esse partido é só de mentiras, distorções e narrativas. E Rosa, querida, essa matéria é uma prova disso. E Lula vai... Eita, eu esqueci, né, gente? Tem que ligar aqui, rapaz. Ué, agora que eu me lembrei. Tá aqui, pronto. Deixa a Lulita aparecer ali já já. Agora que eu lembrei, gente, esqueci de ligar o negócio ali. Comentou no vídeo, PT distorce decisão do TRF1 e vai apresentar projeto para anular impeachment de Dilma. Tá aqui. Marcado o comentário do nosso amigo, um bom dia. Agora vamos à matéria, gente. Presta atenção. Se fosse Bolsonaro falando isso daqui, vocês podem ter certeza. O próprio cara que entrevista a Lula era o primeiro a descer o sarrafo em Bolsonaro. Democracia relativa. Lula diz que deputados e senadores eleitos não são representantes do povo trabalhador. Você não ouviu errado. Lula disse que os deputados e senadores, né, na sua maioria, não são representantes do povo brasileiro. Agora, uma coisa no discurso dele me chamou a atenção. Porque sabe aquela velha história, gente, o sujo falando do mal lavado? E, infelizmente, a narrativa é tão bonita que a militância não consegue enxergar o óbvio, o que está estampado na cara deles. Eu vou explicar para vocês aqui. Lula, como uma das suas justificativas, o que ele disse? Ele disse que muitos dos senadores e deputados são de classe média. Olha só que interessante. São de classe média, não representam o povo, representam uma classe mais alta. Presta atenção nisso aqui. Aí ele diz o seguinte, que muitos são médicos, são advogados, são isso, são aquilo, contadores, mas eles não se apresentam como representantes do povo. Então o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que ele coloca lá como se um médico não pudesse representar o povo, como um contador não pudesse representar o povo. É como se uma pessoa rica ou de bem de vida não pudesse representar o povo. Então o discurso dele já cria uma linha divisória. A pessoa que é rica não pode representar o pobre. Ora, por que não? Por que, gente, essa ideologia de que o rico é malvado e do que o pobre é o coitadinho? Já prestaram atenção nisso? É como se... e aí eu não entendo a cabeça da militância, porque a militância fala tanto, né? Que Lula vai elevar a vida das pessoas, mas o cara critica quem tem as vidas elevadas. Então como é que ele vai elevar a vida do pobre se o cara que é rico, ele disse que não presta? Significa que ele nunca vai fazer com que o pobre um dia seja rico. Porque ele bota na cabeça do pobre que ser rico é ruim. Mas tudo bem, a ideia não é essa, eu me empolguei aqui. Aí o que acontece? Ele faz essa crítica, né? E quem é Lula? Presidente da... Olha só, gente, a hipocrisia. O cara é quem? Presidente da República. Sim ou não? Pronto. Segundo ele, representa o povo. Sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que categoria você colocaria um homem que tem um patrimônio de 7 milhões e 500 mil reais? Isso declarado na Justiça Eleitoral. Para qualquer um ver, tá lá, gente. Não é eu que estou falando. Qualquer militonto pode entrar na Justiça Eleitoral e ver com os próprios olhos. Pode dizer até que é mentira que tá lá dentro. Tá escrito lá. Ó, é mentira, isso aqui não é verdade. Isso aqui não foi Lula que disse, não. Isso aqui foi um bolsonarista do TSE que botou. Mas pode ir lá que tá lá. 7 milhões e cacetada. Pergunto pra você, esse cara tá classificado em qual categoria? Fala pra mim.
Porque ele fala da classe média, dos caras de classe média. Ele coloca ali nivelado na classe média. Que esse pessoal não pode representar o povo, segundo ele. Só que ele tem um patrimônio de 7 milhões e cacetada. Ele tá na classe pobre, gente? Não. Ele tá na... Eu vou usar a um linguajar nordestino. Ele tá da classe média para riba, para cima. Então, se ele tá dizendo que o cara da classe média, o médico, o advogado, o contador, o empresário, se ele tá dizendo que esse cara não pode representar o povo, ou não representa, imagina ele, que está no mesmo patamar e assim mesmo muito mais alto do que muita gente da classe média. Então já começa esse discurso. Segundo discurso que eu vou chamar a sua atenção para o vídeo, é que ele coloca lá, né, justamente essa questão de dizer, não, porque os deputados, os senadores, é difícil de aprovar um projeto, porque quando vai lá e eles não aprovam nada a favor do povo. Mas esse discurso de que os caras só aprovam aquilo que é bom para eles. E aí eu me lembrei, eu voltei no governo Bolsonaro, 2000, gente, a memória, gente, a memória é o melhor recurso para o ser humano não ser enganado. É uma pena que os militontos aprenderam a não usar o recurso da memória. Nós somos o gado, mas eles é quem são tocados igual uma boiada, mas deixa pra lá. E aí, 2019, lá para março, abril, Bolsonaro, Paulo Guedes mandam... o Bolsonaro e o ministro da... Não sei agora o nome dele, que mexe com a parte social, desenvolvimento e tal, mandam lá para o governo, para a Câmara, um projeto o projeto do 13º salário do Bolsa Família. Eu pergunto para você, gente, isso é bom ou é ruim o 13º salário do Bolsa Família? É bom ou é ruim? Para as pessoas que recebem é maravilhoso. Um salário a mais, um pedacinho a mais. Mas aí o que aconteceu? Vocês lembram? Não lembram, né? Pelo menos a militância não lembra. A gente trouxe aqui Gleisi Hoffmann criticando o 13º salário. O PT colocando um monte de dificuldade. PCdoB, todo mundo reclamando. Por quê? Porque foi Bolsonaro que apresentou. Era bom para o povo, era ótimo. Veja que Lula vai criticar justamente aqui a questão dos interesses. Que eles não fazem nada em interesse do povo. Mostro já para vocês. Mas, na prática, o PT foi um dos primeiros a meter a chibata para cima. Contra o auxílio do Bolsa Família, o 13º salário. Chegou lá entre abril e março. Entre março e maio, vamos supor. Chegou em novembro, o negócio não andou. Bolsonaro foi lá, o malvadão, o bicho ruim, né? O cascudeiro, aquele cabra malvado que não gosta de moleque, não gosta de ninguém, que só quer explorar os pobres. Foi lá, falou, peraí, eu prometi medida provisória, isso em novembro, para garantir que o cara recebesse aquele primeiro 13º salário. Então, qual era a ideia? O projeto não andou, joga uma medida provisória, o prazo cria um prazo, 120 dias para se votar o negócio. Nesse inteirinho o povo vai receber. E foi o que aconteceu, todo mundo recebeu. Mas o que foi que a esquerda fez junto com o seu Alcolumbre e o seu Rodrigo Maia? Eles dois se juntaram, deixaram o negócio para a última hora e num prazo mais ou menos de 15 dias fizeram na Câmara, chegou no Senado, não deu tempo de votar, adeus Amélia. E nós vimos coisas aqui esse ano, como o calabouço fiscal, a reforma tributária, chegaram praticamente... pronto, a MP, vou voltar aqui, a MP dos ministérios foi analisada, votada, tudo em mais ou menos 3 dias. 3 dias. A MP foi feita tudo em 3 dias, praticamente. Mas com Bolsonaro, 15 dias mais ou menos, entre Câmara e Senado, saiu da Câmara indo para o Senado, não teve tempo. Veja como que Lula, ele ignora o que o próprio partido faz. Chegou no Senado, os caras foram os primeiros a botar o pé na parede, a enrolar, fazer de conta que não viu. Hoje o cara vem com esse discurso. Então aqui você tem 2 coisas nesse discurso. Primeiro, um discurso demagogo, criticando os outros por aquilo que eles mesmos fizeram e fazem. Criticando uma classe na qual Lula faz parte do mesmo jeito e age da mesma maneira, porque é de interesse do povo, gente. A gente vê hoje, por exemplo, imposto em cima de imposto. É interesse do povo a questão da Shein, da Shopee, da AliExpress está sendo taxada como está sendo agora?
Não é, mas Lula fala que são os deputados que votam contra o interesse do povo. Mas o projeto é de Lula, é do Haddad. É de interesse do povo o desarmamento no Brasil? Não, não é de interesse do povo o desarmamento. O povo quer ter direito de escolha. Quem não quer uma arma, tem que ter o direito de dizer, eu não quero. Mas a pessoa que tem o direito de querer, ela tem que ter o direito de ter. Mas Lula respeitou isso? Lá no referendo de 2004 para 2005, ele respeitou 2005, né, gente? Mais ou menos. Ele respeitou. Não, mais de 60% da população votou pelo armamento. O cara foi lá e fingiu que não viu, deu uma de doido e pá. Mas aqui vocês vão ver, ele vai criticar, dizendo que o pessoal não representa o governo. E não aprova as coisas que o povo quer. Bom, vamos para a matéria, o vídeo para vocês verem. Vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. Isso é Lula, gente. Ah, ainda faltou um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, né? A questão da crítica, a questão da crítica ao Congresso. Ao Congresso, porque ele está dizendo que o cara eleito pelo povo, né, está dizendo que o Congresso não representa. É assim que começou lá na Venezuela. Maduro, desligou a televisão, não desligou não. Maduro desqualificando, gente, o parlamento. Cadê? Oi. Foi assim que começou, gente, a Venezuela. Maduro desqualificando o parlamento. Cadê o cabo, gente? Não quer encaixar ali por quê? Olha, uma criação, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Agora há pouco você pegou. Pera aí, gente, deixa eu tirar de novo aqui. Vamos colocar de novo, né? Eita, gente, pera aí, gente, só um segundo. Vamos tentar ver se a gente consegue ajeitar aqui. Ah, foi. Não foi. Botão reproduzir novamente. Pronto, foi. Agora foi. Prontinho. Bom, vamos lá, né? Passar para vocês. Então, na Venezuela aconteceu do mesmo jeito. Desqualificando o Congresso para depois Maduro dissolvê-lo, como foi feito lá. Pior das hipóteses, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Porque também nós vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja... Então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta, tá? E isso, sabe, quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo. Ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive, o que é até compreensível. Aí vem, ó, isso aqui, gente, foi aonde? Numa live de Lula, nessa live semanal de Lula. Vocês entenderam ali? Vocês perceberam ali? É? Agora, classe média alta. Lula, os filhos, todos eles, né, milionários. O cara morava numa mansão que pagava 20 mil reais. 20 mil reais de aluguel numa casa. Presta atenção, gente. 20 mil conto eu faço uma casa aqui na minha cidade. 30 mil reais você compra uma casa aqui na minha cidade. Dependendo do bairro. Era o que o cara pagava de aluguel. Aí ele fala mal da classe média alta. Fala da questão dos interesses do povo. Carteira verde e amarelo. A MP da carteira verde e amarelo. Lembra disso? Que ia beneficiar o menino que estava começando agora, o jovem. Ia beneficiar o cara já mais idoso, que já estava meio... O cara tinha experiência, mas pela idade o mercado não queria mais. O governo Bolsonaro tinha feito a carteira verde e amarelo, que ia beneficiar os dois. As empresas que contratassem jovens e as empresas que contratassem pessoas, né, com mais idade, que já estavam praticamente fora do mercado, dessa oportunidade para essas pessoas, iam ganhar algumas isenções do governo, alguns benefícios do governo. O que o PT fez? Votou contra. Os caras foram contra. Aí Lula vem aqui na cara de lata. Pelo amor de Deus, gente. É muita hipocrisia. A militância se agarra ao discurso e não aos fatos e não consegue enxergar o que está na cara deles. A mentira descarada e lavada. O que Lula está fazendo, gente? Desclassificando aos poucos o Congresso para ele fazer igual foi feito na Venezuela. Ele está desacreditando agora o Congresso. Para quê? Para que ele possa fazer igualzinho o Maduro fez. Hoje a Venezuela não tem um Congresso, um parlamento. Não tem mais uma democracia.
Maduro faz e desfaz, e como faz e quando quer fazer, e acabou. É o que Lula está tentando fazer no Brasil. Desclassificou as Forças Armadas, agora está desclassificando a PF, desclassificou a Polícia Militar, já desclassificou a Polícia Civil, já desclassificou a família, já desclassificou a religião, já bagunçou a moral do país. Comentários para a gente finalizar. Fátima Menezes, minha amiga, bom dia, ela comentou aqui. Não acredito, se Anderson Torres não se curvou, Mauro Cid não vai fazer isso. Comentou ela aqui no vídeo, urgente, Mauro Cid, quero confessar. Pelo que eu entendi, a minha amiga, ele não vai, tipo assim, né, incriminar Bolsonaro, né, trazer uma narrativa incriminatória. Mas ele acho que vai falar eu tenho a impressão que o que ele vai confessar é justamente o que eu acredito que aconteceu. Se houve alguma ilegalidade nessa questão das joias, foi sem o consentimento ou sem a ciência de Bolsonaro. Então, eu acho que se teve, eu acho que é isso que ele vai fazer. Vai chegar a gente, olha, a verdade é o seguinte, o Bolsonaro não sabia. Eu e fulano, né, achamos que ele não ia notar, alguma coisa desse tipo, né, e, enfim, fizemos isso enfim, né, ali. Eu acho que mais ou menos isso, não sei. Mas vamos aguardar, porque eu não vejo, gente, o Bolsonaro não tem como o Bolsonaro ser incriminado numa coisa que eu já expliquei pra vocês. É legal, a venda das joias é legal. Tanto é legal que você pega no artigo, na lei que o Fernando Collor sancionou em 91, lá inclusive no artigo 3º, ainda diz o seguinte, lá no parágrafo 3º diz o seguinte, que se a União tiver desejo de comprar o bem, ou a joia, ou o que for vendido do acervo do presidente, né, eles têm preferência. Tá lá, gente, no artigo. Então, quer dizer, se a União tem preferência para comprar, significa que pode vender para qualquer pessoa. Mas se houver o interesse da União, eles podem dizer, não, eu quero. E eles acabam tendo a preferência ali na compra do bem, caso eles entendam que o bem seja histórico, tenha uma importância nacional. Tá escrito isso lá. Aí você tem um decreto de Fernando Henrique, que também reforça isso daí, e tem o do Michel Temer, né? A Lei 59 da Portaria de 8 de novembro de 2018, que essa vai mais além, que descreve, inclusive, tá lá o nome joias, pulseira, bijuterias, roupa de cama e outras coisas mais, né? Itens, utensílios, brincos, enfim. Lá ele descreve até melhor os bens que podem ser vendidos. E tá classificado. Então, eu acredito que é mais ou menos, não o fato da venda ilegal, mas a forma talvez eles tenham feito de vender escondidos ou por baixo do pano, sem conhecimento do presidente. E o presidente tendo conhecimento, isso não seria ilegal. Lígia Maria, minha amiga, bom dia. Não sei se acredito no Lula, sóbrio ou bêbado. Lula faz o discurso em Angola e revela que não conhece o país que governa. Menina, essa foi lasca, viu? O cara falar de uma coisa que ele deveria saber muito bem, principalmente se ele foi pra lá pra tentar fechar acordo, ele devia ter primeiro se informado do assunto. Mas é Lula sendo Lula, né? Eles não estão nem aí pro povo. Bom, gente, fui! Um abraço, fiquem com Deus.